Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo aqui ao canal da M-Reman aqui no YouTube. Hoje estamos com Ezequiel Peruso da SaperX. Vamos ter um bate-papo muito descontraído aqui, conversando um pouco sobre telefonia fixa. Ezequiel, me conta um pouquinho da SaperX. Maurício, olá, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. A ideia é compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do nosso conhecimento, para que esse conhecimento auxilie vocês. A SaperX, Maurício, é uma empresa que nasceu lá em outubro de 2013, quase 10 anos aí de mercado. Atuamos no segmento de provedores de internet com soft switch para que provedores possam operar a STFC e também com PBX multitenant para que os provedores possam comercializar PBX virtuais. E aonde que o pessoal consegue conhecer um pouco mais da SaperX? Pessoal, vocês conseguem conhecer um pouquinho mais da SaperX no nosso canal do YouTube ou no nosso site. Mas claro, teremos o prazer em atender vocês, em auxiliar, os nossos clientes aí por telefone, por videoconferência. Estamos à disposição para ajudar vocês no que vocês tiverem de dúvidas. E já quero começar com uma pergunta cabeluda aqui. E a telefonia fixa acabou? Será que acabou? Eu não concordo com isso que muitas pessoas falam no mercado. Eu acredito que a telefonia fixa, ela vem sofrendo mutações, vem sofrendo transformações ao longo dos anos por conta da popularização da internet. Isso é um fato, não há quem contradiga isso. Porém, hoje ainda temos 27 milhões de linhas fixas no Brasil. E até, desculpa te interromper, mas a própria história dos provedores de internet, ela vem numa mutação, né? A gente começou lá com a lojinha de informática, virou provedor de internet discado, provedor de internet via rádio. Hoje a gente está com o Brasil inteiro aí fibrado, né? Então essa mutação também passa tanto pela parte de infraestrutura quanto pela modernização dos serviços, né? Com certeza. E uma informação extremamente importante que está no site da Anatel, não sou eu que estou falando aqui, dessas 27 milhões de linhas fixas que hoje existem no Brasil, estão ativas, 51% são dos provedores. Então o que eu quero dizer com isso? Ainda tem 49% dessas linhas para trabalhar. Então são 49% dessas linhas que estão na mão das grandes operadoras, que muitas vezes os clientes eles não querem permanecer. Por quê? Porque o provedor é uma coisa que eu sempre digo, a SaperX nasceu dentro de um provedor aqui do Rio Grande do Sul, e eu sempre digo que o provedor local ele tem um serviço personalizado local. O gringo, como eu sou da Serra, aqui do Rio Grande do Sul, conhecido vulgo gringo, nós temos um sotaque, um jeito de falar. E o cliente do provedor da Serra, que é um gringo, ele quer ser atendido por um gringo e não ligar para um 0800 onde vai falar com uma pessoa que ele não se identifica. Então o provedor tem essa capacidade, esse privilégio de se identificar com o público. Então isso faz muito sentido para que o cara migre de uma grande operadora, de uma grande prestadora, para um provedor local. Então, as linhas, respondendo a tua pergunta, as linhas elas não vão acabar, não acabaram e não vão acabar, porém sim, elas diminuíram. Anos atrás nós tínhamos lá 40 milhões de linhas, hoje são 27 milhões de linhas, mas ainda tem 15, 16 milhões de linhas fixas que irão para a carteira dos provedores. E pegando esse teu gancho aí, eu como consumidor de serviços de telecomunicações, todos nós somos, né? Eu também quero, como administrador de empresa aqui, eu quero pagar tudo num boleto só, quero ligar para um call center só. E aqui entre nós, ninguém gosta de ligar para call center de telefonia, né? O atendimento é sempre péssimo das grandes operadoras. Então, eu acho que tem mesmo oportunidade para a gente conseguir trabalhar isso no provedor local. Com certeza. Por isso, a SaperX, há 4 anos atrás, em 2018, desenvolveu um produto chamado SPX Business, que é um PBX multitenant, indo justamente nessa linha de raciocínio, onde o cliente do provedor ele paga um boleto só. Ele tem a internet, tem a linha fixa e tem um PBX. Claro, pensando no cliente corporativo, no cliente empresarial. Então, o cliente ele tem um problema lá que não está funcionando internet, telefone ou qualquer coisa da comunicação, ele vai ligar para quem manda o boleto. Ele paga um boleto, recebe uma nota fiscal só e liga para um único fornecedor. Então é muito bom para o cliente final também. E falando agora especificamente aí sobre nichos,
Tu falou do nicho do corporativo, eu enxergo esse nicho aí com oportunidade até de expansão, tanto para ganhar o espaço aí dos clientes da Oi que estão abandonados no mercado, como também para brigar com outras grandes operadoras. Mas tu vê outros nichos para internet fixa? Para telefonia fixa, desculpa? Então, o corporativo é onde está a maior receita, eu considero. Então, eu acho que o provedor ele deveria explorar melhor esse nicho. Por que explorar melhor? Porque se nós pegarmos um provedor de 10 mil assinantes hoje, ele vai ter lá 20, 25 mil corporativo. Por que não, um provedor com 10 mil assinantes, ele vai ter lá 25% da carteira, 2.500, que são empresas, são corporativo. E que é aquele ticket mais alto, né? É o cliente que a gente tem que carregar no colo, né? Exatamente. Mas por que desses 10 mil assinantes não é 50% da carteira? Porque o provedor ele não explora ainda do jeito que deveria explorar. Aí entra o PBX Multitenant, que nós temos, porque agrega muito ao portfólio do provedor, e também tem uma questão até muito nossa, única lá da SaperX, que a gente auxilia comercialmente o provedor para que o provedor entenda e veja onde estão as melhores oportunidades do mercado de telefonia fixa, pensando no corporativo, que o ticket é maior e tem que levar o cara no colo mesmo. Acho que faz muito sentido. Então eu vejo nesse sentido. Outros mercados, por exemplo, órgãos públicos, prefeitura, fórum, esses órgãos também têm linha fixa. E isso é uma coisa que bate muito aqui na M-Heman, sabe? O mercado governamental, a gente vê que os editais mais modernos aí para telecomunicações, eles não são mais orientados por serviços avulsos, né? O edital já vem ali com a telefonia fixa e também com a banda larga fixa. E muitas vezes os provedores perdem a oportunidade de participar de um edital por não ter o STFC para poder prestar o serviço de telefonia, né? Então acho que isso abre um leque até para te ter uma abrangência maior nas prefeituras, naquele atendimento bem próximo que a gente conhece do provedor local, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E um ponto extremamente importante para falar para quem está nos assistindo aqui é que antigamente era muito mais complexo operar voz, era muito mais caro operar voz. O valor da licença, o Maurício vai me corrigir aqui caso eu esteja errado, mas no passado era em torno de R$9 mil uma licença do STFC e hoje está quanto, Maurício? Então, hoje se o cliente já tem uma outorga SCM, ele não paga nada para tirar a outorga STFC. Se ele vai começar uma operação, ele paga R$400 pela primeira outorga e os serviços adicionais que a prestadora dele for prestar, seja uma telefonia fixa, seja um SEAC, né, que é a TV por assinatura, não tem custo adicional regulatório nenhum. A Anatel facilitou bastante. Outro ponto que eu queria tocar aqui é que no passado, para operar especificamente telefonia fixa, a gente precisava ter um engenheiro responsável. O profissional responsável pela empresa, ele precisava ser de nível superior. E isso lá em 2018 a Anatel simplificou também. Hoje a gente pode ter como responsável técnico de um provedor de internet e de uma operadora de telefonia, um técnico de nível médio. Então a gente pode ter aí um técnico em eletrônica, um técnico em telecomunicações, credenciado ao CFT, né, Conselho Federal dos Técnicos, o que facilita muito e é uma mão de obra até mais barata, né? Então é mais fácil do provedor hoje regulatoriamente começar a operar. É muito interessante isso, porque veja como a Anatel vem auxiliando o provedor, vem apoiando e simplificando o dia a dia, não só reduzindo custos, que é importante, mas simplificando, porque essa questão do engenheiro, que no passado era necessário um engenheiro, agora um cara de nível médio já conseguir assinar, facilita muito para que o provedor faça a coisa certinha, é baratinho para tirar a licença, né? Mesmo R$400, vamos colocar assim, é um valor irrisório para um provedor de internet. Se a gente ativar um cliente corporativo, já paga esse boleto, né? Já paga.
na ativação já paga e o recorrente depois no primeiro mês também já paga. Olha como esse cenário mudou aí nos últimos 5 anos, né? Antes de 2018 a gente falava que para te ter o Outorga SCM tu pagava R$9.000, se fosse ativar o Outorga STFC mais R$9.000, se fosse ativar o serviço de acesso condicionado, a TV por assinatura, mais R$9.000. A gente estava falando em investimento regulatório de R$27.000 e agora caiu para 400 e tu consegue ter os 3 serviços, né? Exatamente. Então assim, a Anatel vem apoiando os provedores vêm prosperando. Hoje a SaperX atende uma vasta carteira de provedores em 17 estados do Brasil e todos prosperam com telefonia. Não tem um único cliente nosso hoje que diz, me arrependi de ter iniciado telefonia. Né? Óbvio, tem os passos, né? Que daqui um pouco vamos entrar um pouquinho aí, vamos conversar um pouco sobre os passos para operar a STFC, mas respondendo às linhas fixas não acabaram e não vão acabar. Tem muito mercado para ser explorado. Tem muita gente que gostaria de ter linha telefônica, mas deixou de ter porque não valia a pena ser mal atendido, muitas vezes por grandes operadoras, mas acabam recontratando linhas de provedores regionais, pelo motivo comentado anteriormente. Então, indo para a operação, ela, ao mesmo tempo que ela ficou mais barata, ela ficou mais simples, não só regulatoriamente falando, tecnicamente também. Por quê? Se vocês forem no canal da SaperX hoje e olharem lá, eu tenho vários vídeos que nós falamos como funciona uma interconexão, quais os passos para se tornar uma operadora STFC, coisa que 6, 7, 8 anos atrás não existia esse conhecimento em lugar nenhum no mercado. Existia sim as resoluções da Anatel, mas o cara tinha que ir lá, ler a resolução e, queira ou não, tinha que entender um pouquinho de juridiquês. É verdade. Esse é o nosso trabalho aqui, é traduzir o juridiquês para uma linguagem mais informal e auxiliar o provedor aí a iniciar essas operações. Então, sempre que precisar, tiver alguma dúvida sobre uma operação de telefonia, por favor, pode chamar o time da MREMA aqui, agenda uma reunião. Eu mesmo posso participar da reunião para explicar um pouquinho como é que funciona a operação de STFC. Isso eu queria puxar um gancho agora aqui também para falar um pouco sobre a operação de SCM e de STFC. Muito se fala que a gente pode operar voz no SCM. No regulamento do SCM, ele diz que pode operar voz com o SCM. Porém, o posicionamento aqui da MREMA, de quando a gente oferece um serviço de telefonia fim a fim, né? A gente entrega lá na casa do Ezequiel um DID, né? Um recurso de numeração, um número público, e esse número faz ligação para o mundo e o mundo inteiro liga para ele, fica muito caracterizado o STFC. Hoje eu digo que a operação de voz no SCM, ela serve para uma grande empresa encaminhar chamadas via ramal, alguma coisa desse tipo. A operação de telefonia interligada com a rede pública, interligada com a PSTN, né, da sigla lá em inglês, ela precisa ser feita sobre a chancela do STFC. Perfeito. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. E nós temos vários casos de provedores que são SCM, mas são provedores que não têm uma presença numa área tão significativa e muitas vezes faz parceria com uma operadora STFC. Regulatoriamente, eu creio que seja a dúvida de muita gente que está nos vendo, como esse provedor SCM ele pode estar dentro das regras da Anatel, dentro das normas, apoiado a um parceiro STFC que tenha licença, que tenha interconexão, que tenha a operação já ativa. Como ele faz para que os dois façam a coisa certinha e para que os dois provedores ganhem? É importante esse tópico aí porque o setor de telecomunicações é um setor regulado, né? Então, tanto para a gente prestar o serviço quanto para a gente ofertar esse serviço, faturar esse serviço, emitir o boleto lá na ponta,
a gente precisa estar previamente autorizado na Anatel. Então, regulatoriamente, o primeiro passo é tirar a outorga STFC e, posteriormente, tu pode optar por ter uma operação que a gente chama de um STFC virtual, ou seja, o provedor local, ele faz a última milha ali, ele faz a parte comercial, né? Ele vende, ele instala para o cliente, ele fatura para o cliente, mas essa operação se dá em cima da rede de um parceiro. Isso é muito comum, eu tenho diversos clientes aqui na MREMA trabalhando nesse cenário com muito sucesso. Inclusive, eu vejo que é uma evolução natural, até porque eu queria ouvir um pouquinho de ti. A gente sabe da dificuldade de fazer uma interconexão, isso daí leva tempo. E o provedor pequeno, a gente não pode esperar esse tempo. Tempo que passa é dinheiro que a gente perde, é dinheiro que a gente deixa na mesa, né? Então eu acho que é importante, até sair a tua interconexão, que tu possa operar aí com uma operação virtual e, em paralelo a isso, poder desenvolver uma interconexão com a concessionária e daí, a partir daí, tu ter os números próprios da tua prestadora, os números próprios do provedor local. Hoje em dia, as interconexões ainda são demoradas? Sim, ainda são demoradas. Por quê? Depende de alguns passos para essa interconexão de fato estar ativa e de fato fazer a primeira portabilidade, entregar a primeira linha própria. Depois que sai a licença, que leva em torno de 30 dias hoje, né, para sair uma licença STFC, é dada a entrada na BR Telecom, que é uma associação criada pelas operadoras para facilitar a comunicação entre elas. Depois de adentrado no mundo a BR Telecom, é iniciado o processo de interconexões com a concessionária, que em todo o Brasil é Oi, exceto São Paulo, que é Telefônica. Que é quem herdou a rede da malha pública lá na privatização, lá em 97, né? Exatamente. Daí na época tinha outros players ali, Telemar e tudo mais, acabou se consolidando em Oi e o Grupo Vivo, né? Exatamente. Então, inicia-se o processo de interconexão e essa é a parte mais longa, mais demorada, que leva aí em torno de um ano e meio, em média, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, porque às vezes tem uma localidade, aqui em Porto Alegre, por exemplo, temos um case de uma das 4 centrais aqui de Porto Alegre que não tem mais passagem para novos cabos. Então tu tem todo um projeto diferente que tem que fazer com a Oi, para que a Oi te entregue então o MTL para conseguir fazer funcionar essa operação. Claro, estou dando um exemplo aqui de Porto Alegre, mas cada área local tem a sua particularidade. Então, por isso, um ano e meio entre sair a licença e fazer a primeira portabilidade. Entre esse um ano e meio, a gente pode estar faturando em cima de uma operadora parceira. Convida a gente para uma reunião aí, a gente tem diversas operadoras para poder auxiliar aí nesse início, numa operação virtual. Seria algo similar ao que hoje a gente tem no MVNO, no serviço de telefonia móvel, a gente teria o STFC virtual para telefonia fixa, né, operando em cima de uma rede de uma prestadora já regularizada, uma prestadora que já tem rede espalhada pelo Brasil e blocos de numeração aí na tua cidade, né? Uma coisa bem nessa linha de raciocínio que o Maurício comentou, é uma recomendação que nós, da SaperX, nós damos para os nossos clientes e para quem está pensando em operar telefonia e tem suas dúvidas. A gente sempre diz assim, tira a tua licença, mas faz uma parceria ao mesmo tempo. Por quê? Aí tu já consegue aumentar o teu ticket médio vendendo telefonia com um parceiro que já tem a licença STFC, tudo legal, dentro das normas da Anatel, tudo bonitinho. Então, feito isso, vai andando esse processo de um ano e meio. Daqui um ano e meio sai a interconexão e você vai ter lá 500, 600 ou 1000 números em cima da operação do parceiro, você faz a portabilidade desses 1000 números para cima da tua operação que já saiu a interconexão. Essa é a nossa recomendação. Tira a licença STFC, inicia o processo, mas não aguarda finalizar o processo para começar a operar. Faz uma parceria, tem várias operadoras dispostas a fazer esse tipo de parceria, já sabendo e cientes que depois de um ano e meio, essas linhas serão portadas para a operação própria, não tem nada de errado nisso, é uma questão de negociar já no início do contrato. Então, faço das palavras do Maurício as minhas, que entre em contato conosco, porque nós temos todo o caminho para apresentar para vocês.
Inclusive, nós temos vários parceiros para fazer o link para que vocês comecem a vender telefonia. Ou se você é um cara que já vende telefonia e quer um parceiro, também entre em contato. Por quê? Porque a gente faz o link da tua operadora com o provedor que quer fazer essa parceria também. Não, e eu vou te dizer que tem muito cliente da M-Heman que começa com essa ideia de operação virtual e depois migrar para a sua operação própria e se sente tão confortável na operação virtual que até desiste da operação própria, porque a operação virtual ela já é bastante lucrativa, né? Dentro da telefonia, assim como acontece na banda larga, também tem o serviço de telecomunicação e alguns SVAs. Então, às vezes, dependendo da estrutura da empresa, a gente tem até algumas vantagens tributárias de estar ativando o serviço de telefonia fixa na rede. Muito bom. E Maurício, me conta aí, tem novidades aí no ar, hein? Me conta, a M-Heman faz o processo de interconexões? A M-Heman, além de dar toda a assessoria regulatória, assessoria jurídica, fazer os contratos entre a prestadora, né, o provedor local e o usuário final, agora, desde a virada do ano, a gente também está fazendo serviços de interconexão. Então, a gente já tem alguns cases que estão bem finalizados e a gente tem interconexões tanto com a Oi quanto com a Vivo. Esse serviço a gente também já está fazendo aqui. Pô, que legal. É muito bom salientar que a M-Heman é uma empresa antiga de mercado. Fazendo um merchan aqui para vocês agora. Nós estamos desde 2003 aí, estamos chegando com 20 anos de empresa. 20. No Brasil é difícil, né? A maioria das empresas morre antes dos 2 anos, né? Então a gente segue na luta aí e 20 anos é o projeto M-Heman. Antes da M-Heman, eu e o Marcos, né? A M-Heman é de Marcos Reman, nosso fundador. E antes da M-Heman existir, a gente era um provedor de internet discado, viramos um provedor via rádio e depois que abrimos a assessoria regulatória. A gente conhece bem esse mercado e a gente fala a língua do provedor. A gente não é um escritório de advocacia que entrou na área de provedores. A gente é um provedor que se especializou no juridiquês para conseguir falar a língua contigo, você que está aí do outro lado da câmera. Não, e um ponto importante de 20 anos, uma empresa de 20 anos que tem mais de 20 anos de experiência em telecom, em final de 2021 começou a fazer interconexões. Isso responde à primeira pergunta, a telefonia acabou? Não acabou. Senão uma empresa com 20 anos de mercado, com mais de 20 anos de experiência em telecom, o Marcos, um engenheiro com vasto conhecimento de telecom, investiu nessa ideia de começar a fazer interconexões. Por quê? Porque faz muito sentido. Não está chegando atrasado, está chegando num momento bom ainda, porque tem muito fruto para colher ali na frente. Com certeza, não, faz todo sentido, Ezequiel. A gente começou com esse projeto porque a gente foi muito provocado pelos nossos clientes. Nossos clientes queriam, assim como o cliente do provedor quer pagar tudo num boleto só e resolver tudo com um canal de atendimento só, os nossos clientes que tinham operação STFC queriam tanto fazer as interconexões quanto fazer o upgrade nessas interconexões direto aqui com a M-Heman, porque a gente já tinha know-how, já tinha contato com as concessionárias, né? Então isso para nós é o nosso dia a dia aqui. Muito bom, parabéns por ter entrado, porque agora eu vejo que o provedor ele entra em contato com a M-Heman tira a licença e entrega a operação funcionando para o cara ali na ponta. Mas para isso a gente precisa de ajuda de algum parceiro aí que tenha uma plataforma, o parceiro da prestadora, né, para fazer aquela operação virtual. E para isso eu agradeço aqui a tua presença. Acho que foi um papo aí muito enriquecedor. Não sei se tu quer fazer alguma chamada final, algum comentário. Gostaria de comentar com vocês que vocês acessem o canal da SaperX aqui no YouTube. Por quê? Tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa sobre interconexão. No passado a SaperX fazia processos de interconexão também. Deixamos de fazer porque nós preferimos focar no que nós éramos melhores, que era desenvolver plataformas. Então hoje o nosso foco está 100% em software, tanto o SoftSwitch quanto o PBX Multitenant. Temos 2 linhas de SoftSwitch, que é um para operadoras STFC e um para operação virtual em parceria com uma operadora STFC. Então, o nosso leque abrange 100% voz. SaperX é 100% software para voz. E estamos juntos aqui,
Queremos muito ajudar o seu provedor a enriquecer o portfólio, blindar a base de assinantes e aumentar o faturamento. Troca uma ideia conosco que a gente vai conseguir auxiliar vocês aí. Eu queria agradecer a presença do Ezequiel Peruso aqui hoje com a gente. Queria agradecer você que ficou aqui até o final desse vídeo, trazer aquele recado básico aqui do YouTube, né? Se inscreve no canal, clica no sininho, comenta alguma coisa aí embaixo, a gente responde com todo prazer. Quer conhecer um pouco mais a fundo? Chama a gente nos canais comerciais ali, marca uma reunião, aí eu tento trazer o Ezequiel também para a reunião e a gente bate um papo junto. Vamos interconectar o mundo inteiro aí. Muito obrigado. Um abraço.